Hoje, eu queria compartilhar de uma história na Bíblia que tem muito a ver com a gente. Você vai perceber isso. Porque nessa vida, quem que não passa por tribulação? Quem de nós aqui não sofremos lutas, momentos que você diz, e agora? Por isso que o título dessa mensagem hoje é assim, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu saio dessa? Eu conheço muitas histórias aqui na igreja e algumas chegaram até nós, pastores, dizendo, e agora? Acabou tudo, não tem mais o que fazer. E aí nós encontramos a saída. E muitos desses irmãos que estão aqui hoje não têm, assim, uma explicação humana plausível para o que aconteceu. Quantos já passaram por isso aqui nessa vida? Tem muito, irmão, não é? E alguns aí que não levantaram a mão porque esqueceram. A gente esquece, não é? A gente está muito ligado na nova batalha, mas muitas vezes a batalha anterior, aquela que foi completamente ganha pelo sobrenatural, às vezes a gente arquiva como se fosse algo, mas o fato é que a gente continua em guerra, até o dia que a gente vai ser recolhido, porque lá em cima não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter guerras e lutas, mas é um tempo de gozo e adoração. Mas enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz que nós vamos passar por lutas, por batalhas e por aflições, não é assim? Então, eu quero que você leia comigo esse versículo que está em 2 Crônicas 20, 15. Vamos ler? E disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Vamos junto? Vocês estão com o versículo aí? Então, vamos junto. Está todo mundo aqui, ó. De manhã é hora de energia muito, não é? A gente dormiu, acordou. Sabe, seu pastor, a hora mais forte para ele é de manhã. E quando a gente acordava com nossos filhos em casa ainda, ele fazia, bom dia, família! E os meninos dormindo, né? Que adolescente tem um sono profundo, né? Bom dia, família! Qual é a melhor maneira de dizer bom dia? E aí, no nosso nordestês, os meninos diziam, ô painho, deixa eu dormir. E aí era uma graça, até a gente conseguir levantar essa turma. Mas hoje pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida e sobre a minha. Então, nós podemos entrar batendo, não é assim? Então, vamos ler junto comigo. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Gente, se a gente escutasse isso na hora do não sei o que fazer, né? Não temais, pois a peleja é minha, não é de vocês. Deus quer que a gente saia hoje de manhã aprendendo a entregar a nossa peleja a Ele. E eu não quero que você perca o que Ele vai falar, porque é Ele que vai dizer a você. Cada um de nós tem uma história distinta, não é? Uma guerra distinta, uma luta diferente. Mas os princípios para vencer essa guerra são os mesmos, para todas as situações. Então, sabe o que estava acontecendo aqui nesse contexto? O rei Josafá era rei de Judá e ele morava em Jerusalém. E era um homem de Deus. Duas coisas são registradas nesse texto que faziam com que o coração de Deus se agradasse dele. Quando ele começou a reinar, ele destruiu todos os postes ídolos daquela região. Todos os ídolos foram desbaratados. E ele era um homem que amava e buscava o Senhor, a Bíblia diz, de todo o coração. E aí eu já tenho algo para aprender de cara com o rei Josafá. Quando você busca o Senhor, você busca Ele de todo o coração? Porque não se trata de marcar uma hora para orar, mas buscá-lo, e você vai encontrá-lo quando for, como? De todo o coração. E isso era uma atitude constante na vida de Josafá. Ele buscava o Senhor de todo o coração. Aí um dia, ele começou a andar pelo seu reino e colocar juízes em cada cidade. E sabe qual era a exortação e a recomendação de Josafá? Era assim, tema a Deus, juiz. Não faça nada sem consultar a Deus
e sem temor ao Senhor. Era a exortação do rei quando ele colocava cada juiz. Puxa, parecia algo tão fantástico, né? Uma pessoa que anda assim não vai passar por problema, porque Deus não vai deixar. Isso é verdade? Não é assim. Quando Josafá volta para casa, certo? Chegam os homens apavorados e apresentam um problemaço para Josafá, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Vamos ver qual foi o problema, qual foi a guerra que foi apresentada a ele. Diz assim: então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Agora, deixa eu dizer uma notícia interessante. Já está em Hazazon Tamar. Isso é, em Engedi. Você imagina que você está num lugar confortável, aí diz assim, escuta aí, deixa eu dizer uma coisa, tem um exército aqui, monstro, para destruir, e tem mais, ele já está em Kendall ali. Não vai dar tempo de você fazer nada. Aí a gente diz assim, mas esse homem de Deus não se abalou, né? Ele entrou com toda a fé, com toda a firmeza, e já disse, não vai acontecer assim. Mas foi o contrário. Ele reagiu da mesma forma que a gente reage quando alguma coisa acontece na nossa vida inesperadamente, que é uma ameaça. O que é que a gente sente? Primeiro, pode dizer, medo. Aí a Bíblia diz assim, que ele ficou alarmado. Acho interessante porque a palavra não esconde nada, né? Quando ele viu aquela notícia, um medo entrou no coração dele, e algumas traduções dizem assim, e ele ficou alarmado. Então, meu irmão querido, quando você passar por situações que você fica alarmado, lembra de Josafá. Diz assim, não fui só eu não, hein? Deus, você me rejeita porque eu fiquei com medo? O ponto não é Deus rejeitar, é o que ele fez depois disso, que a gente precisa saber. Quando o medo assaltar meu coração por razões e causas legítimas, o que eu tenho que fazer? Em geral, a gente procura alguém. Preciso da ajuda de um amigo. A gente liga. Vou ligar para o pastor André orar por mim. Pastor André, né? A gente procura alguém. Não tem nada de errado em procurar alguém. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer não é procurar alguém. É fazer o quê? Conversar com ele. Foi isso que ele fez. Vá seguindo comigo aqui. Em 2 Crônicas 23, diz assim, então Josafá teve medo, ficou alarmado, e se pôs a buscar ao Senhor. Depois ele fez o quê? Está escrito aí? Pegou a família dele inteira, todo o povo que ele era responsável, e disse, é o seguinte, todos nós vamos jejuar. Não parece um negócio assim bem imposto? Se a gente dissesse assim, a partir de hoje, irmãos, nós vamos todos jejuar por esse problema que está acontecendo. Como é que a gente reagiria? Essa igreja é muito manipuladora. Está mandando a gente jejuar. Então, a gente vai precisar de rasgar alguns pedaços da Bíblia, porque isso aconteceu diversas vezes na Bíblia. Ele apregoou um jejum. Lembra na época de Esther? Se apregoou um jejum. E aí, aquele povo não perdeu tempo. Eles começaram a jejuar e a orar junto com Josafá. Como é que a gente reagiria se fosse conosco? A igreja está passando por uma luta. O pastor Júnior se levantou, o pastor Marcos, o pastor André disse, nós vamos começar um jejum a partir de agora. Todos vão jejuar. Nós precisamos de mudar a nossa mentalidade humana, individualista, independente, carnal, e entender que quando eu faço parte de um corpo local, eu sou um corpo só e só tem um cabeça, que é Cristo. Quando a igreja é convocada para interceder, para entrar em guerra, a maior tolice que eu, fazendo parte desse corpo, posso fazer é questionar e me apartar. Porque eu vou sair do local onde a bênção de Deus vai ser derramada. O poder de Deus vai se manifestar. Então, aqui cabe uma exortação para mim mesmo. Acorda. Deus fala muito através dos líderes, e você vai ver nessa mensagem localizado isso que eu estou dizendo a você. Então, ele se levanta e apregou um jejum. Agora, e depois, o que é que ele faz? Ele não convocou o povo para orar e disse, bom, deixa o pessoal orar, que agora eu sou líder, eu vou comer,
eu vou esperar, tem muita gente orando. Foi isso que ele fez? Olha o que é que tem escrito aqui em 2 Crônicas 20, versículo 5. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e fez o quê? Orou. Ele se levanta, ele não tem nenhum problema de dizer, eu sou um grande rei, assim eu vou orar, eu vou me humilhar, eu vou dizer que estou com medo. Mas ele não leva isso em consideração. A ideia de que eu sou o bambambam. Não, eu sou alguém que preciso, dependo completamente do Senhor dos Exércitos. E ele se levanta e ora. E nós vamos ver essa oração. Olha como foi que ele orou. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 6, 7, 8 e 9. Diz assim, e orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha o início dessa oração. Ele lembra a Deus a promessa e a palavra de Deus sobre aquela nação. Ele diz assim, o Senhor é o grande e todo-poderoso Deus. Olha o que está acontecendo. Lembra, Senhor, que naquela época nós entramos na tua presença e fizemos uma aliança com o Senhor? Um homem desse, para dizer algo como isso, significava o quê? Que ele tinha conhecimento. Quando você vai orar, no meio de uma peleja sem fim, o que você vai dizer a Deus? Você pode escolher ouvir seu coração e dizer a Deus assim, Senhor, eu não mereço isso. Algumas vezes a gente faz umas orações assim, Senhor, eu estou passando por uma luta muito grande, Senhor, mas eu não mereço isso, Senhor. Olha como eu tenho sido bem boazinha, bem comportadazinha. Esse homem entrou na presença de Deus, primeiro reconhecendo e exaltando o Senhor do universo. Depois ele trouxe uma palavra que estava escrita. Quando nós entramos na presença de Deus, no meio de uma guerra, o que nós dizemos a Deus? É uma oração ou é uma murmuração, uma reclamação? Quando a gente está no meio de uma batalha, e Deus está esperando que eu venha até Ele, porque Ele é a solução de todas as coisas, o que é que eu digo a Ele? Senhor, Tu és o Deus do universo, o Todo-Poderoso, que tem promessa para os Teus filhos. A Tua palavra diz, Senhor, que nada pode me separar do Teu amor. Nem a morte, nem vida, nem circunstâncias, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade. Nada pode me separar do Teu amor. E eu me sinto longe de Ti. Mas isso não é verdade. Vem, Senhor, a meu favor. Muda o que está errado, porque Tu és o Todo-Poderoso e eu tenho promessa na minha vida. Lembro que quando o pastor Júnior teve um infarto, em 2007, e eu estava no hospital, e os médicos me deram as piores notícias, né? Disseram assim, ele teve 60% do coração dele completamente comprometido. E aí, no outro dia, a gente ia acordar para ver os procedimentos. Eu lembro que eu abracei a palavra à noite, quando ele dormiu, eu me abracei. E aquela palavra, aquele livro, literalmente, eu abracei e eu disse a Deus assim, todas as promessas desse livro são minhas, Senhor. Queridos, eu não estava conseguindo dormir, porque eu estava com um ataque cardíaco imensa. Meu coração batia, porque era algo completamente inesperado para a gente, né? Coisas cardíacas são inesperadas, né? Você sabe que quando eu acabei essa oração, eu fiz assim, Senhor, todas as promessas desse livro são para mim. E eu dei um suspiro e apaguei, literalmente. Acho que Deus desligou um quiquilate assim na hora.
e eu dormi profundamente. Sabe, querida, as promessas das Escrituras são para você. Você conhece? Você consegue entrar na presença do Pai e dizer, Senhor, essas promessas aqui, essa é para mim. Eu preciso que ela se cumpra agora. Mas sabe, antes exalte o Senhor, porque Deus vai fazer você se lembrar quem Ele é. Porque às vezes no meio da luta a gente acha que o nosso Deus é um anãozinho de Branca de Neve. O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não faz nada? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? A gente esquece que nós servimos ao Rei do Universo, que criou tudo que você vê e o que você não consegue ver, do menor ao maior, e o domínio está debaixo das suas mãos. A gente quer que Deus mude o marido, a gente quer que Deus mude a esposa. Isso para Deus é muito simples. Mas sabe, a primeira pessoa que Ele quer mudar é você. Eu não gosto de ouvir isso, eu quero que mude o outro. Mas quando a gente se expõe à luz da sua presença, o amor dele é tão intenso por mim que ele continua trabalhando meu caráter, minha alma, meu ser, até que eu tenha a cara de Jesus. Deus não vai parar com você, até que você tenha a cara de Jesus. Vamos facilitar esse trabalho? Comece exaltando, no meio da guerra, no meio da angústia. Agora, a segunda coisa que ele fez durante a sua oração, ele identificou o inimigo. Ele disse, Senhor, agora eu vou lhe dizer o que é que está acontecendo, certo? Em 2 Crônicas 20, 10 e 11, diz assim, mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, tem um bocado de Ita aí. É Ita pra caramba. E habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinham do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Esse povo que estava ameaçando eles, foi um povo que, numa determinada ocasião, Deus não permitiu que eles fossem destruídos pelos israelitas. E aí ele coloca diante de Deus, lembra, Senhor, esses itas que estão aí, é aquele povo que a gente não entrou para destruir. Aí eles dizem, vê agora como eles estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Olha, Deus sabe tudo o que aconteceu e todas as ameaças que você tem sofrido. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Jesus, em algumas ocasiões aqui, diz assim, o que é que você quer que eu lhe faça? O homem com uma deficiência visível, aí ele dizia, Senhor, eu quero ver. Parece um negócio sem lógica, né? Eu me aproximo de alguém cego e eu estou entendendo que Deus vai fazer um milagre e eu olho para a pessoa e digo assim, você quer que eu faça o quê? O que você quer? Você acha que Jesus estava esperando que ele dissesse, Senhor, me dá uma casa nova? Eu não gostei desse casamento, me dá outro. Eu quero ver. Mas Ele quer que saia da sua boca, de dentro de você, o que é que você quer. A gente não pode responder sempre o que o Senhor quiser, porque isso aí Ele já sabe. Ele vai fazer o que Ele quiser. Mas Ele quer saber o que é que você quer. Aí, a primeira coisa que Ele fez, exaltou o Senhor na sua oração. Segunda coisa, Ele apontou o problema. Certo? E depois, em 2 Crônicas 20, 12, diz assim, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Mas, o que é que diz aí? O que é que diz no texto? Não está aí não, né? Então, vamos dizer junto? Os nossos olhos se voltam para ti. Sabe, queridos, a gente precisa aprender a se humilhar diante do Senhor. Quando a gente chega diante de Deus com um problema que a gente apresenta, a gente começa a dar ideias a Deus de como resolver esses problemas. Mas ele olhou para o Senhor e disse assim, nós não temos força para enfrentá-los. Não sabemos o que fazer. Mas, olha que coisa linda, gente. Nós podemos dizer a Deus, Senhor, eu estou com tanta dor. O Senhor está vendo a injustiça que está acontecendo aí? Nós fomos bons com eles e eles estão vindo para nos destruir. Agora eu quero dizer ao Senhor que a gente não tem força para defender. Nós estamos, assim, sem saber o que fazer. Mas,
Quantas vezes você disse esse mais ao Senhor? Senhor, eu estou tão angustiada. Eu não sei o que fazer. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar, sentir, saber. O Senhor pode fazer mais. Ele espera o mais. Quando a gente traz a dor, ele fica esperando se vai ter um mais. Precisamos ajustar as nossas orações. Ele se humilha diante do Senhor. Em 1 Pedro 5,6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para quê? Para que Ele o exalte no tempo devido, no tempo dele. O 7 diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele. Aí, depois, eles permanecerem em unidade diante de Deus, debaixo da autoridade do líder. Olha que versículo forte. Diz assim, 2 Crônicas 20:13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, diante do Senhor. Havia uma unidade de sentimento, uma unidade de propósito. O povo se juntou e foi para a frente do Senhor, diante do Senhor. Aí, queridos, o coração de Deus se moveu. O que faz o coração de Deus se mover? Quando você está no meio da situação. Você acha que Deus vai ficar com muita peninha de você, se você disser a Ele assim: Senhor, eu estou tão triste, estou sofrendo tanto. O Senhor não está vendo não que o seu filho está sofrendo tanto? Eu mereço isso. Não tem ação no coração de Deus quando eu começo a me comportar como uma criança infantil. Como alguém que está fazendo beiço. Já ouviu falar nisso? Criancinha que fica... Não é assim que funciona. Eu tenho que entender a quem eu estou servindo. Eu preciso aprender a exaltá-lo, sabe? Reconhecer a sua grandeza e me colocar completamente à disposição do rei para fazer o que ele direcionar. Porque, às vezes, Deus tem umas ideias que a gente não entende. Você diz assim: esse negócio é muito esquisito. Não sei se vocês já leram na Bíblia que teve uma época que Deus mandou um profeta ficar com o bumbum de fora, não sei quanto tempo. Gente, por caridade, meu Deus, que coisa estranha, né? Deus tem umas ações que para a gente são absolutamente estranhas. E havia um ensino profundo naquele... Agora, tu imagina o profeta. Deus, o pessoal vai me cortar. Que história é essa eu andar aí com o traseiro de fora? Não havia conversa. A ordem de Deus era clara. Aí, 2 Crônicas 20 diz assim: então, olha a mudança de novo. Tem um mais para a gente, e depois tem a voz de Deus, então. São duas palavras que você tem que abraçar com carinho, certo? Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Jaziel era um levita, que fazia parte da liderança. Ele não era o sacerdote principal, era um levita, um dos líderes. E a gente, às vezes, pensa que Deus só fala através dos pastores, né? Deus fala através de criança. Eu tenho que ter sensibilidade para escutar a voz dele e saber que é ele que está falando. Muda o conceito. Muitas vezes eu e o pastor, fomos extremamente abençoados, ouvindo palavras que saíam de boca de crianças pequenas. Dentro da igreja. Coisas tremendas que Deus falou com a gente já. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Agora, veja que coisa incrível, Deus dá uma estratégia. E homens de guerra, como eram esses reis e essas pessoas naquela época, a estratégia não fazia muito sentido. Só havia uma maneira de crer nessa estratégia, se ele conhecesse o Deus que ele servia, e ele conhecia. Porque Deus tem ideias que eu jamais teria. Graças a Deus que ele é Deus e não eu. Porque muita coisa estaria perdida se as ideias fossem minhas. Olha o que é que diz em 2 Crônica 20. Amanhã, desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Agora, olha a estratégia.
Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha o que é que vocês vão fazer. Atenção. Tomem suas posições, permaneçam firmes, fiquem parados. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. Não é para se esconder, certo? O Senhor vai estar com vocês. Agora, veja que coisa fantástica. Eu estou sendo chamada para encontrar aquele exército enorme, enorme que vinha contra mim. Aí Deus diz assim, vocês vão andando, desçam e fiquem parados. Senhor, com um exército desse tamanho, vindo contra nós, é para a gente ficar parado? A nossa tendência humana é assim, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Me diga o que é para fazer. Aí eu digo assim, você precisa ficar parado. Aqueles que gostam de fazer, não, tudo bem, Deus vai batalhar a nossa batalha, mas nós temos que fazer alguma coisa, exato. Fazer o quê? Ele mandou ficar parado? Fique parado. Ele mandou correr? Corra. Ele mandou deitar no chão? Deite. Não tem que dar explicação, Deus é Deus. Ele está dizendo assim, vai para esse lugar, fica parado. Você vai ficar de camarote vendo o que é que eu vou fazer. Porque quando eu entro numa guerra, eu não preciso de nenhum recurso humano, material, uma explicação, porque eu entro nessa guerra e eu faço o que você nunca imaginou ser possível acontecer. Por que a gente não crê nesse Deus, gente? Que não depende das minhas estratégias. Está pronto para me socorrer, mas Ele espera que eu tome posição. Qual é a posição que Ele está mandando você tomar? Ah, pastor, eu não tenho paciência de esperar. Vai ter que lutar a sua guerra. Não é Ele que vai lutar a sua guerra. E aí Ele diz assim, tomem suas posições e permaneçam firmes. Você já viu quando você está orando, buscando o Senhor faz que isso aconteça, o Senhor sabe a luta que a gente está passando, tal. Aí você passa uma semana, você passa 2 semanas, você faz um jejum de 21 dias, você vem para a oração às 3 dias, sem parar, certinho. Nada acontece. Aí Ele está dizendo assim, fica parado, permaneça aí. O tempo é meu, sou eu que decido. A estratégia é minha. Permaneçam ali e vejam o livramento que Ele lhe dará. Primeira coisa, não tenham medo. Como é que a gente não tem medo? A gente não tem medo quando a gente enfrenta o medo. A gente começa a atravessar. Lembra daquela época que Deus disse a Josué? Disse assim, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Essa palavra ela tem que entrar no meu coração como lei absoluta. E aí, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu vou estar com você. Sabe, o medo é algo, quando a gente tem medo, Deus não fica com raiva da gente. Que pessoa sem fé está com medo? Não. Ele sabe do que é que nós somos feitos. O pastor disse assim, ele sabia o que estava comprando quando comprou você. E ele sabe que a gente tem alguns medos no nosso coração. Mas quando ele diz assim, se levanta e atravessa o medo, você se levanta tremendo, com a mão suando, com a boca seca e atravessa. Porque ele disse que ia estar lá com você. Essa é a nossa segurança. Então ele diz, não desanimem e saiam para enfrentá-los amanhã. Que enfrentamento seria esse? Eu acho que o maior enfrentamento que eles estavam passando aqui era com eles mesmos. Porque a vontade, sabe qual era, queridos? De correr. Doida quem fica aqui esperando esse exército para me massacrar. Mas ele disse, fica lá. Entendeu? E o enfrentamento deles ali era muito mais da sua própria alma do que daqueles que estavam ali na frente. Aí, eles ouvem isso de Deus. Lembra? Vamos voltar ao filme. Nada tinha acontecido ainda. O exército estava vindo. E Deus já tinha falado tudo aquilo, certo? E aí, o que é que acontece? Josafá escuta Deus falar. O povo ouve Deus falar através do seu profeta.
Aí acontece algo que é espetacular. Vai contra toda a nossa humanidade. Olha o que está em 2 Crônicas 20:18. Josafá se prostrou, rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém se prostrou adorando ao Senhor. Queridos, nada tinha acontecido ainda. Apenas a palavra. Quando Deus olha para você e diz, não temas, porque eu sou contigo e vou junto com você nessa guerra. Acabou, já está feito. Pode adorar. Você começa a adorar e entrega a Ele e descansa. Aquele rei que estava sendo visto por todo o povo, ele se prostra no chão, bota a sua cabeça no chão e começa a exaltar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, todos o adoraram. Aquele povo todo que estava ali. Escute, eles ainda não tinham enfrentado o exército. Aí o que aconteceu? Ele adora antes de receber. Ele tem fé em Deus e fé nos profetas. Olha o que acontece em 2 Crônicas 20:20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá, o líder deles, aquele que tinha recebido de Deus a resposta, disse assim, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. E essa última frase eu quero que você leia comigo. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Eu não estou falando em qualquer profeta, eu estou falando dos profetas do Senhor, que têm caráter, que amam a Deus, que têm vida reta, que só fala quando Deus fala. Sabe, querido, teve um dia que eu estava terminando o culto aqui, eu estava sentadinha lá, o pastor tinha pregado, e havia uma moça nova convertida que tinha saído de uma religião dessas de candomblé, de umbanda, não sei o que era. E ela tinha um guia que sempre ela consultava para fazer as coisas. Não sei se vocês conhecem esse negócio, né? E aí, quando terminou o culto, ela correu para mim, disse, pastora, você tem uma palavra para mim? Parecia que ela queria substituir o guia, não era? E agora, pastora? Eu digo, tenho, claro que eu tenho. E ela disse, então fale. Eu digo, as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã sobre a sua vida. Você não vai voltar para o Brasil sozinha. Ele vai estar lá com você. E ela disse assim, mas só isso? Profeta de Deus, não fale o que Deus não mandou você falar. Cala a boca. Você não vai abençoar aquela vida, você vai amaldiçoar aquela vida. Mas existem profetas santos, mulheres de Deus, de oração. Elas são perfeitas? Claro que não. Falham, passam por medos, por lutas, por angústia, muitas vezes sem saber o que fazer, mas elas têm aliança, compromisso, vida de santidade, busca o Senhor de todo o coração. Esse povo, se você escutar a sua palavra, a palavra de Deus que vem dando base a toda profecia, você vai ser abençoada e ter vitória. Agora, não transfira para o profeta todas as respostas, porque tem algumas que Deus só vai falar com você. Se você tiver vida com Deus, e aparecer um profeta com a cara de profeta, mas que não é profeta, você vai saber que ele não é profeta. Porque você tem dentro da sua alma a voz de Deus através da sua palavra. Amém? Está entendendo isso, não é? Você precisa ter fé em Deus e fé nos seus profetas. E outra coisa que aconteceu tremenda, eles louvaram no meio da luta, antes de qualquer confronto. Agora, você sabe que Deus habita no meio dos louvores? Quando aquele povo começou a adorar prostrado, a presença de Deus encheu aquele lugar. 2 Crônicas 20:22 diz assim, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor, olha que coisa incrível. Quando você está no meio da batalha, numa angústia grande, numa expectativa de agressão, e você começa a louvar. Glória a teu nome, e canta, e adora. Nessa hora que o povo começou a adorar, a cantar, olha o que está aí. Vamos ler comigo, 2 Crônicas 23. Não, onde foi que eu estava? Diga aí. 22, vamos lá? Quando começaram a cantar
e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes Seir que estavam invadindo Judá. E o quê? Eles foram derrotados. Aleluia! O que era que o povo que estava sendo ameaçado estava fazendo? Pode dizer, diga. Eles estavam reclamando, Deus, o Senhor esqueceu da gente, eu estou tão sozinho. Não, grande é o Senhor, tu és digno de adoração, eu te louvo no meio da dor, porque eu posso prestar uma adoração no meio de um sacrifício que nem vai ter no céu, porque ninguém tem dor no céu, nós vamos adorar sem sacrifício. Mas olha que coisa tremenda, no meio da dor, aquele povo se levantou e adorou. Quando Deus olhou aquele negócio, disse: agora, é agora. Esse Deus é apaixonado por a gente, não é não? O coração dele se encheu de alegria. E aí, continua. Veja que coisa incrível. Olha o resultado dessa batalha que estava apavorando aquele povo. 2 Crônicas 20, 24, 26. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente o quê? Cadáveres. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia se reuniram no vale de Beraca, que se chama Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale da Bênção. Que coisa tremenda, não é não? Se você tiver a curiosidade de ler esse capítulo, veja que eu estou fazendo um exegese do próprio texto. Se você for ler devagarinho, você vai dizer, como é que esse povo morreu? Os anjos vieram e meteram espada nele? Não foi isso. Eles começaram a lutar um com o outro. Começaram a se matar. Até o final. Não sobrou ninguém. Eu acho que o último que enfiou a espada, enfiou junto com o outro. Não foi? Pum, blá. Morreram todos, ninguém ficou vivo. Os inimigos daquele que estavam juntos para destruírem Josafá com o seu povo, se mataram. E naquela época, o despojo era daquele que vencia a batalha. E eram tanto despojo, mas tanto, que eles passaram 3 dias tirando e ainda não conseguiram levar tudo. Você tem uma ideia do negócio como era imenso. Aí você diz, então pronto, pastora, terminou. Não terminou aí. Não sei quantos estavam aqui quando o pastor falou sobre a ação completa. Quem estava aqui naquele culto? Lembra? Tremendo aquilo, né? Ouça de novo. Aquela mensagem foi poderosa. Ação completa. Não terminou aí. Olha o que eles fizeram depois, para fazer o ciclo completo, certo? 2 Crônicas, capítulo 20 ainda, versículo 27 diz assim, então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá, à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus terror sobre todos os reinos daquelas terras quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera de repouso por todos os lados. Sabe, queridos, quando a gente não faz a ação completa, eles saem daquela batalha cheio, carregados de despojos, ricos. E eles não foram para suas casas para fazer festa, para comer junto, eles foram para um lugar de adoração, de novo. Trazendo os seus instrumentos de louvor, as suas músicas, os seus músicos. E entraram para que a cidade inteira participasse da grande vitória em adoração ao Senhor. Eles não terminaram a história lá no deserto. Pronto, acabou. The End. Sabe filme que termina? The End. Hoje em dia nem tem mais isso, né? The End. Terminou. Não terminou. A ação precisa ser completa. Eles trazem os despojos, chama toda a congregação, traz seus violões,
suas baterias e entra numa adoração ao Senhor por aquilo que ele fez. Aí sabe o que aconteceu? Deus não terminou a história aí. Deus fez com que eles tivessem paz por todos os lados. O povo, quando olhava para aquele reino e para Josafá, dizia, nós não podemos atacar esses, porque existe um Deus sobre a vida dele. Nós não temos mais autorização para entrar naquele lugar. Será que nós temos o que aprender com isso, queridos? Será que nós vamos permitir que o Senhor complete a obra que Ele começou um dia na minha vida? A gente às vezes se engana, a gente acha que Jesus nos salvou para dar uma vida muito boa. E o que é uma vida muito boa? Ter muita coisa aqui? Só ter os sims de Deus? A vida muito boa, ela começa aqui sim, mas ela vai por toda a eternidade. Como é que eu posso passar por essa vida, viver situações difíceis, de batalha, de angústia, coisas que eu digo, Deus, você não devia fazer isso. Se eu fosse o Senhor, eu não fazia isso comigo. Eu estou perdendo um tempo enorme. Eu preciso entrar na presença do meu Deus e exaltá-lo pelo que Ele é. Entregar a Deus as estratégias de guerra. Adorá-lo antes que a resposta, que a situação seja resolvida. E fazer a ação completa, não me deslumbrar com as dádivas de Deus. Tem gente que chega nesse país numa situação tão apertada. Muitas vezes recebemos aqui na igreja, começamos a cuidar dessas vidas. De repente a pessoa está documentada, começou a ganhar dinheiro, agora não precisa mais de nada. Se deslumbra com um negócio que é tão efêmero, que desaparece de um dia para o outro. Quantas empresas, nós estamos aqui há 24 anos, mais ou menos, nesse país, morando, empresas enormes, desmancharam assim, feito pó. Coisas que pareciam que nunca iam se quebrar. Não se apegue ao que é vapor, que some. Sabe, porque a riqueza de hoje, ela pode financiar a sua distância de Deus. Quantas vezes a gente ouviu isso aqui? Não se encante com pregadores, com gente que canta bonito, tem não sei quantos CDs. Encontrei a pessoa, meu Deus, vamos tirar uma foto. Manda. É uma coisa tão fútil, tão sem valor. Aí eu encontro um irmãozinho na igreja, com um coração apaixonado por Jesus, que me dá uma palavra de vida. E eu digo, ele é muito pobre, ele não tem dinheiro, olha o carro que ele anda. Como a gente tem uma mentalidade infectada pelas coisas que estão aí fora. Há um Deus que é dono da prata, do ouro, que Ele dá quem Ele quer dar, Ele toma de quem Ele quer tomar, a saúde que você tem é dEle, os filhos que você tem é dEle, é tudo dEle, foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada disso existiria. Continue a amar o Deus que Ele salvou, aquele que tem projeto eterno com você, querido. Nós vamos ter lutas nessa vida. E são muitas coisas que você não vai entender. Mas se você olhar para Ele, os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. A promessa para a minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Me ajuda a amadurecer. Deus utiliza ferramentas para tirar as cracas da gente. Aquelas coisas que não servem para nada. Que eu valorizo demais e não tem valor nenhum. Para de brigar porque eu quero comer carne e o irmão não come carne. Lembra, em Coríntios era assim, uma briga. Eu posso comer, essa carne foi sacrificada a ídolo. Não sei se eu como, não sei o quê. O irmão faz isso. Aí eu começo a dividir o corpo. Começo a ter os meus gostos. A minha ideia de santidade. Você sabe qual é? Quando é que uma pessoa está cheia do Espírito, transbordando do Espírito. Não é quando ela fala em língua, não é quando ela dá profecia, não é quando ela faz milagre, é quando ela ama o seu irmão. Não é quando ama só a Deus, não. Porque, como a Bíblia diz, como é que você pode amar a Deus se você não vê, se você não ama o irmão a quem você vê? Então não há, queridos, como a gente dar uma enrolada em Deus para conseguirmos as coisas. Nós precisamos entender quem é o Deus que nós servimos. Apaixonado por nós, com a vontade de nos abençoar. Quando você acordou hoje de manhã, o desejo de Deus era lhe abençoar, sabia? Quem é que impede a bênção de Deus sobre a minha vida? Eu. Não é o diabo, não é meu marido, não é minha esposa, não é meu irmão, não é pastor. Sou eu que impeço que a mão de Deus venha sobre mim me abençoando. Porque Deus conhece o meu coração. E o maior vilão da sua vida é o seu coração. Porque Ele lhe engana.
Seus sentimentos são mais importantes do que você conhece da palavra de Deus. Quando você escolhe o seu coração, você está perdido. O pior bandido que você já ouviu falar, se andasse com você todo dia, ele ia ter muito menos influência sobre você do que o seu coração. Você está ouvindo uma palavra nessa manhã, e eu estou ouvindo para mim também. E o seu coração está dizendo o quê? Esse pedaço aqui eu não gosto. Aquele outro você gosta, esse outro você não gosta. Cala a boca, coração. Você não pode opinar aqui. Escute o Deus que te ama e já deu tudo por você. Ele espera todo dia que você busque a face dele. Se humilhe diante dele. Diga, Deus, como você é confiável. Deus, você é mais confiável do que o meu coração. Parece ridículo, né? Mas hoje, nessa manhã, alguns corações aqui estão em luta. Porque tem uma parte da mensagem que o Senhor entregou a você que você não gostou. Mas é hora de você parar e dizer a seu coração, cala a boca. Você mandou em mim até hoje, mas a partir de hoje quem manda é o Senhor dos Exércitos. O que Ele disser, eu vou fazer. Se Ele me mandar levantar, eu levanto. Se Ele me mandar sentar no chão, eu sento. Porque Ele é o meu Deus e a voz do meu coração é Ele. Esse, queridos, é um lugar de vitória. É um lugar onde Ele aliança com a gente. E quando você, no meio da dor, começar a adorar, pobres inimigos, eles vão matar-se a si mesmos. E aí o despojo que você vai receber, não se encante com ele. Ele é só despojo. Essa palavra despojo parece lixo, né? Despojo? Despojou, ele despojou, né? Não, mas são coisas que vão servir para essa vida aqui. Não entre nesse lugar de se encantar com coisas que passam. Porque tudo nessa vida aqui passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus e a sua palavra permanece para sempre. Amém? Vamos levantar para a gente orar. Baixa a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, aquele que luta as nossas guerras. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe a batalha enorme que cada um de nós está vivendo agora. Mas eu quero nessa manhã, Senhor, te glorificar, exaltar o teu nome, dizer ao Senhor que nós cremos e confiamos em ti, Senhor. Que os nossos olhos não estão colocados em ninguém e em coisa alguma, mas somente em ti, esperando do Senhor aquela ordem. Levantem-se, desçam, se posicionem e esperem para ver a grande vitória que eu vou dar. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Eu acolho ela no meu coração. Diga assim, meu irmão, eu acolho, Senhor, essa palavra no meu coração. Eu quero viver o que o Senhor falou comigo nessa manhã. Senhor, o Senhor ouviu os corações sinceros e apaixonados, conversando com o Senhor sobre isso. Nos ajuda, Senhor. Nós temos fraquezas, nós vacilamos, nós temos medo, mas nós sabemos que Tu és um Deus fiel e apaixonado. Por isso, nós nos colocamos aos Teus pés, Senhor, clamando e pedindo ao Senhor que entre nesse lugar agora. Tem gente com dores aqui, Senhor. Tem gente com medo de algumas coisas, Senhor. Tem gente achando que está sozinho, Senhor. E eu quero pedir por esses irmãos que têm sentido qualquer uma dessas coisas, que está no meio de uma guerra e não sabe exatamente o que fazer. Eu quero que você venha aqui à frente para a gente fazer uma oração por você. Queria chamar pastor Marcos e pastor André para aqui, para a gente orar pelo povo. Todos aqueles que querem receber oração, por causa de situações que você está passando, que você não sabe o que fazer, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente para a gente orar. E saia rapidinho, não demore, não demore. Deus quer derramar sobre você resposta, consolo, direção, no meio dessa batalha. E você precisa estar disponível para que Ele faça isso. Não fique no seu lugar, não fique. Essa voz que você escuta não é uma voz que procede do trono. A igreja de Deus e os líderes estão aqui e a palavra de Deus diz que ouça os seus líderes. Venha para receber de Deus instrução, direcionamento,
liberação de situações que você não sabe como fazer. Em nome de Jesus. Jesus, amém, igreja. Nós recebemos hoje essa palavra, uma palavra que vem trazer fé, que vem trazer ousadia. Quantos estiveram aqui nos 3 dias de oração, nesses dias? Amém? E nós recebemos uma palavra, que Deus nos dá um espírito de ousadia. Um espírito de ousadia para dizer: Senhor, ouve essa situação, veja essa situação, nos dá ousadia enquanto Tu faz sinais, prodígios e maravilhas, amém? E hoje Deus quer levantar a igreja, e eu quero pedir, você que recebeu esse espírito de ousadia, você que está enfrentando uma situação, eu quero que todos aqui, todos, poderemos orar uns pelos outros, como nós fizemos aqui. Uma mulher, as mulheres procuram as mulheres, os homens. Eu quero que você seja o profeta de Deus hoje, nessa manhã. Que Deus vai levantar aqui uma unção de restauração. E aonde você estiver, meu amado, aí atrás também, você que está aí, seja um profeta de Deus nesse momento. Talvez você fale: pastor, eu preciso receber. Procura uma pessoa, mulheres, homens, você que está aqui na frente, eu gostaria de clamar que você começasse a orar, que você começasse a clamar, que você começasse a pedir estratégia, em nome de Jesus, comece a orar. Se você vê alguma pessoa sozinha, por favor, se aproxime, não deixe ninguém só, não deixe ninguém batalhar sozinho. Nós somos uma igreja, e Deus está levantando agora um exército poderoso, o exército do Senhor, para poder batalhar. Não deixe ninguém sozinho. Se você está vendo uma pessoa sozinha, se aproxime, tenha ousadia, não deixe essa pessoa só. Homem que está aí, Jair, você que está aí, veja até quem está do teu lado, seja profeta do Senhor. Nilson, aí atrás, eu vejo algumas pessoas sozinhas, se aproxime delas, não deixe, é teu irmão. Estamos lutando juntos em nome de Jesus. O exército do Senhor. Nós agora cancelamos e repreendemos todo medo, em nome de Jesus. Toda situação contrária, toda palavra contrária, toda palavra de acusação do inimigo, em nome de Jesus. Comece a clamar, comece a levantar um clamor, dizendo: o Senhor está contigo, você não está só, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai passando, Senhor, como o Senhor passou naquele vale, Senhor, como o Senhor passou no meio daquele arraial, Senhor, vai passando aqui nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, como diz a Tua palavra, essa batalha é do Senhor. Nessa guerra nós não teremos que guerrear, nessa guerra nós teremos que nos posicionar. Senhor, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Coloca a Tua igreja em posição, Senhor. Coloca a Tua igreja, os Teus filhos, ó Pai, nesse lugar de posição, ó Deus. Essa batalha é Tua, toma nas Tuas mãos agora, Senhor, essa situação que o meu irmão está passando, essa luta, essa guerra, Pai, que esse irmão, esta irmã está vivendo na sua casa, nos seus negócios, Senhor, na sua saúde, no seu lar, no seu matrimônio. Toma nas Tuas mãos agora, Senhor, esta guerra é Tua. Vai na frente do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, vai passando, Senhor. Deus, vai trazendo confusão no meio daqueles que se levantam, ó Pai, contra a Tua igreja, no meio daqueles, ó Pai, que perseguem o Teu povo, Senhor. Vai trazendo no meio deles, ó Pai, confusão, Senhor, para que eles vejam que o Senhor é poderoso, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus de livramento, que o Senhor é aquele que quebra, que o Senhor é aquele que confunde, o Senhor é aquele que levanta o fraco, Senhor, o Senhor é aquele que abate, Senhor, o soberbo, o arrogante, o Senhor é aquele, ó Deus, que transforma situações, em nome de Jesus Cristo, 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 em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor com todo louvor, porque agora existe um despojo. Deus quer te dar agora o que o inimigo roubou, e você vai entrar agora com louvor, e você vai receber de volta
o que foi roubado, o que o inimigo roubou, Ele vai dar 7 vezes mais. Vamos adorar, levante a sua mão. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Não se mova, fique por aqui, fique por aqui. Levante a sua mão. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, bendito é o teu nome, Senhor, aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha no que neles confiam, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Eu te levanto, amém, Jesus. Eu te ajudo, Ele te ajuda, te fortaleço. Ele te fortalece. Meu filho, não temas. Em nome de Jesus. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço. Meu filho, não temas. Em nome de Jesus. Eu quero também nessa manhã fazer um chamado, um convite para você que nos assiste, você que está aqui nessa manhã. Como foi falado, nosso Deus, Ele é um Deus de pacto, um Deus de aliança. Talvez você nunca teve a oportunidade de entregar, de convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu quero nessa manhã dar a oportunidade para você. Talvez você também, que por algum motivo se apartou, se esfriou, e Deus está te dando essa oportunidade para que hoje você possa se reconciliar com Ele. E eu quero fazer essa oração de entrega, essa oração convidando a Deus para que Ele reine no nosso coração. Para você que nunca fez isso diante da igreja, Deus disse assim: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de Deus e diante dos seus anjos. Porque quando um homem ou uma mulher de Deus se arrepende e confessa Jesus como Senhor e Salvador, existe uma festa nos céus, amém? E hoje eu sei que existe festa, porque pessoas hoje vão estar entregando a sua vida, pessoas hoje vão estar se reconciliando com o Senhor. E eu quero pedir que a igreja me apoie nessa oração. E eu quero que você feche seus olhos, baixe sua cabeça e declare assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu declaro diante da tua igreja, que eu te recebo, como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. Eu me arrependo dos meus pecados. Obrigado por me receber como teu filho, como tua filha. Muito obrigado. Eu te amo, Senhor. E agora eu faço parte da tua família, que é a tua igreja. Obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você que nos assiste através do nosso canal de YouTube, Facebook, Instagram e fez sua oração, manda um recado. Mas se você está aqui
e você hoje se reconciliou com o Senhor, ou você fez essa oração, aonde você está, faz um sinal para mim, levanta uma das suas mãos. Glória a Deus por essa mão que se levanta em nome de Jesus. Se tem alguém mais, eu quero orar por você. Tem alguém mais aí atrás? Se você fez essa oração, hoje é dia, amém? Em nome de Jesus, quero orar por essa irmã, por essa bênção que hoje entregou a sua vida, em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Silvana. Amém. Senhor, levante as suas mãos, igreja. Vamos ficar de pé, por favor. Esse é um momento importante para a igreja, porque hoje pessoas vão estar fazendo esse pacto de reconciliar com o Senhor. E disse que hoje existe uma grande festa nos céus, amém? Porque é o momento mais importante quando uma vida se reconcilia, se entrega ao Senhor. Amém? Vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Silvana. Obrigado por essa vida, Pai. Ó Pai, nós a recebemos na nossa família, e eu te peço em nome de Jesus que ela receba tudo aquilo que está planejado, os teus planos e propósitos para a vida dela. E agora o inimigo não pode mais tocar nela, porque agora ela recebe o selo, a marca, ó Senhor, a unção do Espírito Santo que está sobre ela. E ela agora, Senhor, é tua filha, nossa irmã em Cristo, e agora ela pertence à tua família. Muito obrigado, e por todos aqueles que de alguma maneira nas suas casas estão fazendo esse pacto, nós também os abençoamos e o recebemos, e o povo de Deus diz, amém, amém.